Durante muitos anos, a Igreja Adventista frequentou com algumas escolas de interpretação bíblica que ainda faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesse momento, irmãos, ela vive uma solidão no campo da interpretação bíblica muito grande. Das 4 modalidades de interpretação bíblica que nós temos: a futurista, a preterista, a historicista e a outra que me falta agora. Nós estamos sozinhos na interpretação bíblica como historicistas. Nós acreditamos, como adventista do sétimo dia, que todos os personagens citados de Gênesis a Apocalipse não são invenção da cabeça do profeta. São todos verdadeiros, com exceção daqueles que são citados nas parábolas. Porque a parábola é uma ilustração replicada e afastada da verdade do personagem. E nas parábolas aparece um personagem que é um grande interpretativo na igreja. O Abraão, que está no céu, o Lázaro, que está onde? Com licença, senhores, estou me livrando da jabuticaba. O Lázaro está no inferno e Abraão está. Qual é o problema? É que para os imortalistas, para aqueles que acreditam na doutrina da imortalidade da alma, e a Igreja Adventista não acredita, porque ela não tem base bíblica para justificar a existência comunicativa entre esses dois personagens, um no céu e outro no inferno, um sob a tutela da onipotência e outro sobre os arranjos instrutivos do príncipe das trevas, aquele que é o inimigo das nossas almas. Porque não há união entre trevas. A Igreja Adventista não brinca de fazer média com um crente mal feito. Se você estudou mal, você vai ter uma vida cristã muito ruim, porque você vai trazer para a igreja sua preguiça, seu desinteresse na oração e na leitura, e durante toda a vida cristã, você será um obstáculo nessa igreja. Fala mal, pensa mal, é fuxiqueiro, desconfia das pessoas, e não tem coragem de confessar os pecados, mas procura defeito nos outros para justificar o seu. Um péssimo crente. E isso acontece também com o pastor, que não estuda, vai para a faculdade, finge que está lendo, e quando sai, vem pensando que sabe, e fala um monte de tolice em nome de Jesus. Não é dura essa conversa, irmãos? Só que Deus não quer saber. Deus não liga para as suas e para as minhas opiniões, sabe por quê? Porque elas não têm a menor utilidade, pastor. Todo crente pensa, mas isso não significa que você sabe. O que é que nos ajuda a saber a verdade? Isso que eu vou descrever para os irmãos. E o presidente da República está usando isso, e está dando certo. Se eu falar alguma coisa, vou gastar 10 segundos para espetar alguém. Se eu estiver falando algum militante aqui, vermelho, comunista, marxista, quero dizer para você que Marx nunca amou a verdade e nunca conheceu a figura majestosa
de Jesus Cristo. Portanto, ele jamais será objeto de consulta de um crente, porque ele não fala das coisas do céu, ele descreve os instrumentos que faz o príncipe das trevas fazer com que as pessoas sejam apenas joguete no caminho daqueles que estão na trilha do inferno e daquele lugar cheio de calor, e a temperatura lá é alta. E se você não acredita, eu desejo que você morra em paz e vai lá para você ver o tanto que o trem arde. Mas agora eu tenho uma outra palavra para aqueles que amam a verdade. E o texto funciona assim, vem da Bíblia. Conhecereis. É diferente de ter opinião sobre a verdade, queridos. Porque orelha todo mundo tem, todo mundo ouve. Disse ontem à noite, citando Arthur Schopenhauer, conselheiro, amigo e contemporâneo de Albert Einstein, que em 1917 emitiu esse juízo: por que algumas pessoas continuam fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente, fazendo o mesmo que fez a vida inteira? Não tem jeito de um crente ser bom amanhã, se ele continua hoje fazendo as mesmas coisas que ele vem fazendo nos últimos 10, 15, 20 anos da vida cristã. Se eu pratico a vida cristã do jeito errado, eu nunca serei um crente certo no futuro. Porque a Bíblia desafia você e eu: transformai-vos pela renovação do que, irmãos? Você precisa substituir as tolices que você pôs na sua mente nos últimos anos como adventista, por uma única coisa que torna você um candidato à eternidade: a verdade. Conhecereis a verdade. Investiga a verdade. Checa a verdade, como os de Bereia, para saber se ela se parece exatamente com a verdade que pertence a Jesus Cristo, aquela que nos garante a salvação. Digam amém. Amém. É isso, irmãos. Hoje é dia de colocar uma vela incandescente no coração individual de cada crente. Como eu disse ontem, há 2 semanas eu estava nesse horário entrando em óbito. E quero dizer para os irmãos que é maravilhoso ter tido meu enterro cancelado. Porque é muito bom olhar para a cara dos irmãos de novo, só para eu ver a cara daqueles que vão para o céu e para aqueles que não importa o que Deus disser, já tomaram a sua decisão, vão para lugar nenhum. Mas hoje, irmãos, é o dia de graça, para Deus recolocar seu nome do lugar onde ele jamais, sob hipótese nenhuma, deve sair. O livro da vida, digam amém. Amém. Vou apontar para você, meu irmãozão, que aceitou o convite, você e os outros 6. Não deixe para amanhã, nunca mais, o dia de você permanecer nessa casa de oração, mesmo que esses irmãos não sejam uma Brastemp, porque é tudo despedaçado, esmilinguido, mal formado, defeituoso, feio e faltando pedaços. E não adianta procurar um bonitão do seu lado, porque você não tem. E não olhe para mim, porque não há esperança em mim. Meu caso é um caso perdido.